Olá, gente, tudo bem? Professor Rafael Long. Hoje, seguindo a nossa ideia de conversas aqui sobre assuntos relacionados à bioquímica, nutrição, queria fazer uma aula especializada com um bate-papo relacionado ao whey protein ou a lactoalbumina. Por que falar sobre isso? A gente tem muitas ideias, muitas vezes eu vejo na rede social equivocadas sobre esse produto, que ele é muito importante, sim. Ele saiu já da área do esporte, já foi para a clínica, né? Existem hoje artigos relacionados à aplicação terapêutica do whey protein a diversas patologias, né? Cardiovasculares, obesidade, ações anti-inflamatórias dele. Só que acho que a gente precisa entender um pouco mais do produto e como ele pode nos ofertar estes resultados. Então essa é a ideia aqui. Então a partir desse raciocínio eu fiz uma linha de um escopo aqui para mim, um esqueleto de trabalho para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Tentar trazer sempre à luz da ciência um papel desse whey protein, dessa proteína de alto valor biológico, na nossa alimentação, na nossa dieta. Então vamos lá. Primeiro é o seguinte, a questão industrial. Né? Você tem lá o leite com caseína e o whey protein, ou a lactoalbumina, que por um processamento de ultrafiltração, cromatografia, aquecimento lá na indústria, você separa todos os produtos. Você separa tanto que os artigos falam que o produto final ele é pobre funcionalmente. Né? Então você tem um líquido sem nenhuma vantagem fisiológica. Bom, a partir deste conceito, o que acontece? A indústria vai lá, olha só, o senhor me envia por gentileza uma fração, uma quantidade de whey protein isolado. O que eles fazem? Eles inserem a proteína nesse whey, fecham a vácuo e fazem esse transporte até a empresa. Eu quero agora o whey protein concentrado. Então eles colocam proteínas, macro, micronutrientes, fecham a vácuo, enviam, fazem hidrolisado. Eu vou explicar cada um dos três na sequência. Eles fazem hidrolisado, então pegam agora peptídeos, inserem, fecham a vácuo e vai. Ou seja, é um produto, primeiro, sensível. Ele é um produto sensível, principalmente ao calor, por isso que muitas vezes eu dizia a essas lojas que vendem suplemento que eles deixam na frente do produto, no calor escaldante, sem proteção, sol incidindo, isso gera transtornos, eu vou discutir isso com vocês também aqui nessa nossa conversa. Então é um produto que precisa ter cuidados porque ele é sensível. Papai do céu quis assim, e é isso que a gente precisa entender. É um produto que precisa de cuidados, precisa ser armazenado de uma forma correta, precisa ser transportado de uma forma correta. Não é simplesmente deixar na frente da loja pegando sol ou ser transportado de qualquer forma. Enfim, existem algumas regras a serem seguidas devido às características desse produto. Então, de uma forma bem objetiva, a indústria tem essa confecção do whey protein. E aí, claro, temos as questões dos três tipos de whey protein. Quais são eles? Nós temos o whey protein isolado, pelo próprio nome diz, ele só tem proteínas na sua composição. A legislação autoriza uma quantidade baixa de carboidrato nesse isolado, porque muitos produtos, muitos whey, né? Isso é uma vantagem, ao invés de botar corantes, eles colocam extratos de fruta, polpas de fruta, para dar palatabilidade, dar sabor e cor a esse produto. Então a legislação autoriza. Então quando você está consumindo ou adquirindo um whey protein isolado, você está querendo consumir um alimento apenas fontes de proteínas, com um pico de absorção em torno de 90%, ou seja, um pico de absorção muito interessante, claro. A média alimentar está ali em 70%, né? O ovo que chega a quase 100%, mas de uma forma geral o pico de absorção dos alimentos é 70%, então quando você tem um produto onde tem um pico de absorção próximo de 90%, a gente não pode negar que isso é uma super vantagem ao produto. Nós também temos o whey protein concentrado. O que diz a literatura? Que o concentrado, além de proteínas, ele tem os outros macronutrientes. Tem carboidratos, pode ter TCM, micronutrientes, pode ter cálcio, pode ter ferro, enfim, cálcio principalmente, que é proveniente do leite, magnésio, ele tem na sua estrutura. Tem um pico de absorção em torno de 85%, 80% na média, que é tão bom quanto o isolado.
né? Então, a gente já tem aqui uma informação importante de que a diferença absortiva destes dois ela não é tão significativa assim, a ponto de justificar o consumo desse isolado em detrimento ao concentrado. A gente vai conversar um pouquinho na parte final da minha conversa, quando a gente falar de prática profissional. E nós temos um hidrolisado. Bom, pela legislação, quando nós temos um whey protein hidrolisado, é porque ele tem que ter até 15% de hidrólise na sua composição. Essa palavra até ela é muito importante, porque pode ser 14, 13, 12, 11, 10 e assim sucessivamente. Bom, então o que seriam os outros 80, 85% na sua composição? Qualquer proteína que a indústria quiser inserir e que contenham enzimas digestivas. Aí é muito importante que você tenha clareza do produto que você está consumindo, né? A empresa que está te ofertando, que você está adquirindo esse produto, é muito importante que a gente conheça isso. E também perguntar se realmente se faz necessária o consumo desse whey protein hidrolisado, se ele tem tanta diferença absortiva em comparação aos outros dois. No meu ponto de vista, eu não vejo tantas diferenças assim. E umas outras questões importantes aqui, por exemplo, a gente tem na literatura, né, que a lactoalbumina ela é melhor absorvida na presença de cálcio. E aí o whey protein concentrado larga na frente em comparação ao hidrolisado e o isolado, porque eles teoricamente só têm proteínas na sua estrutura, né? Então isso já é uma vantagem bioquímica do whey protein concentrado frente aos outros. Muitas vezes a gente fala, mas existem pessoas intolerantes à lactose que deveriam consumir o whey hidrolisado. Nem sempre, dependendo do grau de intolerância, ele pode suportar um whey isolado, sim, né? A filtração que é feita pode deixar resquícios de lactose, com certeza, mas dependendo do grau de tolerância, o seu cliente ele pode consumir. O que eu te sugiro? Pega a empresa sua parceira, sua loja de suplementos parceira e pede sachês do isolado e de um hidrolisado e faça o teste. Eu, quando atendia, eu já tive claras experiências nessa linha de trabalho, que eu pegava os dois, fazia o teste com o meu cliente, muitas vezes o isolado era muito bem recebido aos meus intolerantes. Fora essa premissa, né, a gente tem que pensar realmente as vantagens de cada um desses 3 suplementos na nossa prática profissional, se vale a pena o investimento de um produto mais caro, como isolado, como hidrolisado, em comparação ao concentrado. Vamos seguindo adiante, vamos conversando e organizando o nosso raciocínio. Bom, uma outra questão importante aqui é destacar o seguinte: o whey protein, né, a lactoalbumina, não é apenas um emaranhado de aminoácidos. Ele possui compostos de bioativos na sua estrutura, né? Ele tem a beta-lactoglobulina, a alfa-lactoalbumina, né? Tem imunoglobulinas, enfim, ele tem produtos que têm características antioxidantes e anti-inflamatórias. São peptídeos, na verdade, né? Com 90, 80, 100 aminoácidos na sua estrutura. Então, são peptídeos muito importantes. Estes produtos é que conferem as características anti-inflamatórias, antioxidantes, anticancerígenas ao whey protein. Por conta disso, o que a gente pode pensar? Que a manutenção destes compostos bioativos é de fundamental importância para a saúde do produto e para a funcionalidade que o produto está te oferecendo, né, que você está investindo esse produto para uma ação antioxidante, anti-inflamatória. Essas aplicações terapêuticas, né? Essas aplicações terapêuticas do whey protein que a gente fala muito, ela está intimamente relacionada ao uso desses compostos bioativos, né? Que, aliás, estes compostos bioativos são resistentes ao pH gástrico. Então, isso é uma importante informação. Então, quando você está consumindo esse produto e ele passa pela acidez gástrica, ali, pelo ácido clorídrico, eles passam intactos. São moléculas grandes que elas passam intactas. Então, aquele peptídeo chega, né, no seu destino, vamos dizer assim, mantendo a sua integridade e mantendo a sua funcionalidade fisiológica. Porém, essas características antioxidantes, anti-inflamatórias, melhoria do sistema imunológico, relacionadas, repito, a esses compostos bioativos, sofrem com o aquecimento.
Então, a gente tem uma literatura muito generosa desde a década de 90. Então, quando uma pessoa fala para você que você pode aquecer o whey sem perda dessas funcionalidades, existe um déficit científico aí desde do século passado, lá da década de 90, que desde 90 é que se fala que esses compostos são resistentes ao pH gástrico, mas não são resistentes ao calor. E a literatura vai mais além. A literatura mais recente já mostraram para nós que temperaturas a partir de 55 graus já geram desnaturação, né? A perda desses compostos bioativos. Então, quer dizer, esse aquecimento que você faz na sua casa no forno a 180, 200 graus, claro, evidentemente, você perde toda a função anti-inflamatória e antioxidante do whey protein. Então, o aquecimento do produto não parece uma vantagem para o fim anti-inflamatório e antioxidante. Eu sempre digo, né, que o aminoácido tem uma estrutura forte e não vai ser quebrada por esse aquecimento. Mas aminoácido para aminoácido, ovo, leite, carne, frango, peixe, também arroz mais feijão juntos, aliás, todos os aminoácidos essenciais, possuem também com preço muito mais acessível, né? Por exemplo, além desse aquecimento, uma informação muito valiosa, foi produzido um paper em 2014, se eu não estiver equivocado, que eles simplesmente fizeram a seguinte composição: whey com açúcar, whey com óleo e whey com açúcar e óleo. Fizeram essa permuta, assim, a grosso modo, mimetizando as barras de proteína. E o que eles fizeram? Eles armazenaram a temperatura ambiente esse produto por 14 semanas. Simplesmente fizeram isso. E após essas 14 semanas, eles avaliaram a peroxidação lipídica, a rancificação, alguns marcadores de produtos finais de glicação, oxidação da proteína. Eles avaliaram esses parâmetros bioquímicos. Como resultado, todos alterados. Então, um simples armazenamento em temperaturas ambientais fora de padrões de segurança geraram, segundo os autores, perdas significativas. Então, isso na prática, a gente pode pensar também, né? Aquela barra de proteína ele fica parado meses, mas na loja já está ali uma hora rapidinho sim, mas ele ficou parado meses, foi transportado. Até quando isso mantém as características sensoriais e nutricionais do produto? É isso que a gente tem que chamar a atenção, né? Infelizmente, quer queira, quer não, é um produto sensível. Então, ele tem que ter cuidados mais sensíveis, vamos pensar assim, para o seu uso, para a sua utilização, que não seja apenas, como a gente está falando, no pó, misturado na água, numa preparação. Quando você faz esse aquecimento, o armazenamento, isso gera perdas ao produto, repito, porque o whey protein ele é sensível. Então, eu penso muito nessas questões, né? Trazer também para dentro de casa, quando você está fazendo o aquecimento desse produto, as perdas funcionais que você está tendo. Então, tenha cuidado com isso, né? A gente tem que ter essa sapiência em saber o que a gente está oferecendo para o nosso cliente, para o nosso atleta, desportista, na área clínica, ou o que nós estamos consumindo quando nós falamos de aquecimento desse produto. Isso eu acho extremamente importante. Bom, então, tendo essa ideia, por exemplo, botar na geladeira não tem problema, né? Você esfriar, fazer um sorvete, alguma coisa, eu não vejo problemas quanto a isso. Tanto que você não aqueça para descongelar ou faça um aquecimento. Você fazer uma proporção fria com whey protein, perfeito. O problema é o calor que desnatura esses peptídeos. Né? Então, isso é muito importante e essa informação nos perpassa para a próxima linha de raciocínio que eu montei aqui no nosso esqueleto, que são as características desse whey. Então, se nós mantivermos esse produto in natura, ele tem umas características importantes. Primeiro, ele tem um aminograma muito generoso, né? Ele tem uma quantidade de aminoácidos muito generosa. Ele tem aminoácidos de cadeia ramificada, leucina, valina, isoleucina. Ele tem, que aliás a leucina é o aminoácido que dá o perfil insulinotrópico, ou seja, de liberação de insulina do whey protein, é a leucina que o faz. E lembrar que esta leucina ela é exclusivamente cetogênica, e a literatura fala que valores acima de 3.000 miligramas, ou seja, 3 gramas, entra numa dose não vantajosa, não terapêutica, prejudicial à performance. Então é muito bom que você veja não apenas a capa do produto, mas a contracapa, e veja o aminograma, veja as doses de leucina que tem esse produto.
né? A literatura fala entre 700 miligramas e 3.000 miligramas como sendo segura ao consumo de leucina. Acima desses valores, como eu falei, sai do limiar, né, de otimização de vantagens ao organismo. Então, isso é muito bom da gente destacar. Então, falamos dos 3 BCAAs, falamos da leucina, né? Tem um aminograma, então, muito importante. E uma outra informação que eu acho valiosa dentro dessa ideia é que a aminocidemia, ou seja, a chegada desses aminoácidos no sangue do whey protein, é rápida e transitória. A literatura diz, né, que essa chegada ela tem um pico máximo em torno de 45 até 50 minutos você tem com o consumo do whey, né? Então você espera essa janela vamos fechar ali 1 hora, você tem uma liberação máxima dessa insulina. E claro, como ela é uma elevação aguda, ela também é uma queda muito aguda. Então ela é rápida e ela é transitória. Então essa liberação de insulina, essa informação pela liberação da insulina é importante, porque vai nos orientar ao uso desse whey em diferentes características. Por exemplo, quando a gente está falando numa estratégia de hipertrofia, né, a International Society Sport Nutrition, ela chama de uma linha clássica que a gente pode utilizar para fazer o uso do whey protein para fazer ganho de massa magra, que seria o seu consumo, né, pós-treino, em até 1 hora pós-treino, mas se a gente está falando de hipertrofia, não vejo por que esperar tanto tempo assim, a gente pode fazer um consumo imediato, não precisa ser tão rápido assim, de nem dar tchau para as pessoas, ou enfim, dá para treinar, tomar um banho tranquilamente, mas você pode fazer o uso desse whey no seu pós-treino. E do consumo do whey no pós-treino para a próxima refeição, você fazer um intervalo de 60 minutos, que aí pela literatura você tem um pico máximo de insulina, a insulina é o nosso maior hormônio anabólico. Então, nesse segundo momento onde há o pico máximo de insulina, o que você faz? Refeição sólida, claro, agora bem equilibrada, bem colorida, para essa insulina captar todos os nutrientes e melhorar o nosso perfil anabólico. Então, essa seria a estratégia clássica, vamos dizer assim, ao consumo do whey protein para esse perfil de hipertrofia. Poderia inserir o carboidrato nessa composição do whey? Poderia. A literatura fala uma proporção de 3:1, né? 3 unidades de carboidrato para 1 de proteína, ou 4:1, por exemplo, 100 de carboidrato, 25 de proteína, 50, 12,5. Porém, né, você está adicionando um carboidrato nessa preparação líquida, o estímulo insulínico também é mais agressivo. Então, existe uma possibilidade, isso, claro, vai depender de antropometria, carga de treinamento, peso, percentual de gordura, nível de massa magra, nível de treinamento, uma infinidade de questões, mas essa composição com carboidratos pode desviar essa rota para síntese de ácidos graxos devido a uma exposição mais aguda da insulina. Então, isso tem que ser sempre levado em consideração quando se fala no uso do whey protein, né? Não pense também que esse whey protein é o cara para essa síntese, né? Porque se a gente pensar naquele valor cabalístico de 25 gramas de consumo, não é ele que vai reconstruir seus tecidos, claro, né? Você nem chega perto disso. Uma das estratégias mais anticatabólicas que nós temos é o consumo de proteínas em todas as refeições de alto valor biológico. Tanto é que eu faço uma brincadeira nas minhas aulas, vou brincar aqui com vocês nessa conversa, que eu digo o seguinte: se o whey protein realmente é anabólico, né? Então, por exemplo, se você treina e se alimenta, comida sólida, arroz, feijão, enfim, clássico, você tem um anabolismo? Sim, eu acredito que sim. Se você treina, consome whey, espera 1 hora e consome uma refeição sólida, você tem anabolismo? Eu acredito que sim. Agora, se você treina, toma whey e não se alimenta, você vai ter uma ação anabólica? Eu acho que não. Então, na verdade, o whey protein, nessa provocação, não se mostra como um produto de processo anabólico, mas sim um sinalizador. Ele sinaliza a insulina, por exemplo. E aí, essa insulina estando disponível, ela faz o sequestro desses nutrientes e melhora assim essa taxa de reabsorção. Mas claro, você precisa fazer isso ao longo das 24 horas. Então, acho que esse raciocínio é muito importante
para não deixar para o whey protein essa responsabilidade anabólica, porque não é, a responsabilidade anabólica é do alimento. Ele colabora, ele ajuda, mas ele não é o carro-chefe, ele não é o carro abre alas, ele é um coadjuvante importante, né? A gente tem ações terapêuticas, como eu falei no começo da nossa conversa, mas ele não é o carro-chefe, sem a menor sombra de dúvidas. Quem é o carro-chefe é a comida sempre, né? Então, trabalhar com clientes em hipertrofia ao uso do whey, ok, perfeito. E esse whey, sendo pós-treino e aí sendo com água, se você quiser investir nesse isolado, ok, mas também não vejo tantas vantagens. Na verdade, eu sou um grande incentivador do uso concentrado. Por exemplo, fontes de cálcio. Cálcio melhora a absorção da lactalbumina. Cálcio é a pólvora da contração muscular, eu preciso dela. O cálcio trabalha como segundo mensageiro. O cálcio tem milhares de funcionalidades fisiológicas e bioquímicas. Então, eu sou um grande defensor ao uso do concentrado, de boa procedência, como qualquer coisa que a gente adquire, ou de boa qualidade. O concentrado te resolve todos os problemas. Quando a gente está falando de whey protein, eu vejo o concentrado como uma grande vantagem. Além disso, nós temos uma outra estratégia importante quando se fala de emagrecimento. Bom, a primeira questão quando a gente fala do emagrecimento é o seguinte: quantas pessoas você já deve ter visto que precisam diminuir medidas, precisam diminuir peso, mas usam whey protein no pós-treino? Eu, bioquimicamente, não vejo uma vantagem, porque se você tem uma atividade física clássica, né, moderada, 50 minutinhos, né, que ela é toda catabólica, vamos pensar classicamente no aumento do glucagon, que é um hormônio importante, né, catabólico, que junto a todo esse estímulo de treinamento em intensidade moderada te ajuda na oxidação lipídica com diversos de outros marcadores, PGC-alfa, enfim, claro, todos eles, mas vai focar nesse. E aí você vai lá, acaba de treinar e consome whey protein rico em insulina, em leucina, que libera a insulina. O que você faz? Vira a cascata hormonal. E como esse corpo está acima do peso, vamos dizer que a orquestra fisiológica dele está mais direcionada à síntese de lipídios que massa magra. Né? Falar que o whey protein estimula a síntese proteica, ela é uma informação correta, mas não completa. Porque como ele estimula a insulina, ele estimula qualquer reação anabólica, seja ela de massa magra como de massa gordurosa também. Então, no meu entendimento, eu não vejo vantagem ao consumo de whey protein para quem quer fazer perda de peso no pós-treino nessa questão líquida. Onde é que eu potencialmente poderia utilizar esse whey protein? Aí sim que vem a ideia, como uma estratégia antioxidante, ao longo do dia, como cálculos proteicos dentro do alimento, dentro das refeições, dentro da sua organização alimentar. Né? E aí, pensando nisso, a gente pode pensar nesse whey com leite. Existe o whey sem sabor, claro, né? Só o pó purinho, você pode botar numa salada, você pode fazer com uma fruta, com iogurte, você pode tornar ele mais lento e misturar com iogurte, com leite em pó, com farelo de aveia, com cacau, frutas olaginosas. Nossa, a infinidade, né? Você pode triturar as frutas olaginosas, botar no squeeze junto com o whey e consumir. A infinidade de possibilidades práticas a este consumo é imensa. Né? Só que aí vem aquela brincadeira, se você está fazendo todas essas combinações, né, vamos fazer uma analogia, você está desisolando esse whey, então não precisa mais, às vezes, consumir isolado, porque você já está misturando outros componentes, proteicos, lipídicos, de micronutrientes. Então não há porquê a gente trabalhar nisso. Por exemplo, em atendimento, eu lembro, claro, meus atendimentos que eu fiz a muitos atletas, eu atendi um lutador de jiu-jitsu, né, que precisava perder peso. E a gente sabe da literatura que o cálcio ajuda na diminuição da gordura abdominal, ele ajuda na perda de peso, ele é um micronutriente importante para isso. E quando esse cliente chegou até mim, à época, ele consumia um whey protein isolado. Só que ele fazia com abacate e farelo de aveia. Então você vê que essa informação chega no cliente final. E a primeira coisa que eu falei para ele, meu amigo, se você está consumindo esse whey protein com outros produtos, tem por que você pagar mais caro por isolado. Se fosse com água, até tudo bem, mas eu ainda acho que perfil absortivo, melhor canais de absorção com concentrado, ele é muito melhor. Mas não veria vantagem fisiológica nisso. Então já é um bom investimento que você vai deixar de fazer
né, para buscar um produto de custo-benefício melhor e de resultados melhores. Então, essas ideias elas podem ser passadas para o nosso cliente. Tanto a ideia do timing desse whey, né? A gente pensar em usar à noite, usar de dia, e quando usar esse whey protein. Teoricamente, né, por ser uma proteína de absorção rápida, uma aminocidemia rápida, o uso desse whey protein à noite me parece muito producente. Porque a gente tem essa ideia de proteínas noturnas, né, para atletas, só que essa proteína tem que ser de absorção lenta, como a albumina, como a caseína, por exemplo, ou preparações alimentares sólidas, para você evitar essa gliconeogênese noturna, ter uma ação anticatabólica noturna. Então, me parece uma estratégia muito interessante. Agora, o whey protein fazer isso, ele por si só, por ter uma alta, essa aminocidemia e transitória, não vai te dar essa vantagem. Agora, dentro de uma matriz alimentar, você misturar com leite em pó, misturar com outras preparações, você poderia conseguir essa vantagem. Então, acho que essa é o raciocínio que a gente tem que ter. Né? Por exemplo, essa estratégia de perda de peso, usar esse whey ao longo do dia, mas usar em outras preparações, né? Sólidas ou líquidas, mas essas líquidas que consigam tornar essa refeição mais sacietogênica, né? Para não dar fome para esse cliente, ele consiga usar essa refeição de uma forma anti-inflamatória, antioxidante, que acima de tudo não sinta fome. Então, a gente tem muitos direcionamentos ao uso dessa proteína. Né? A minha história aqui hoje com vocês foi essa, tentar mostrar um pouquinho da bioquímica do produto, né? e quais são as suas aplicações. Né? Não ficar tão amarrado, por exemplo, aos 25 gramas de dose. Né? A gente calcula, por exemplo, por porção, proteínas por porção. Agora global, não só do whey, a gente calcula 0,25 gramas até 0,50 por quilograma de peso corporal. Então você pode fazer esse cálculo para ver quanto de proteína o seu cliente vai consumir por porção, e dentro dessas porções pode ter o whey protein. Esse whey protein casado com uma outra proteína para diminuir a velocidade de absorção, casado com carboidrato, casado com lipídio para diminuir a sua absorção. Ou seja, as possibilidades a esse uso são imensas. Agora apenas evitar o aquecimento, né, ver se realmente o seu cliente precisa do hidrolisado, se realmente o isolado é mais adequado, se o concentrado responde todas as suas questões, se o seu uso diurno ele é mais vantajoso que o seu uso noturno. Né? Então são esses pontos, a sensibilidade que ele tem ao calor, a sensibilidade que ele tem ao armazenamento. Então são várias informações que eu passei aqui para vocês nessa conversa que nos ajudam a tomar a decisão final de prescrição, de armazenamento, de controle, ou seja, nós como nutricionistas, né, trabalhando de uma forma ambiental, trabalhando no estilo de vida da dieta e no estilo de vida do cliente, não apenas na prescrição, mas na dosagem, no armazenamento, no controle desses alimentos. Então, para eu terminar aqui, eu queria deixar essa provocação para vocês, pensando na importância dos compostos bioativos que ele tem, mas que eles precisam ser controlados, precisam ser mantidos, né? E o aquecimento ele, prejudica esse processo, né? O armazenamento a longo prazo prejudica esse processo, mas a fonte de cálcio que a gente tem. Então, são essas informações que eu gostaria de deixar aqui para vocês hoje. Esse é o meu recado que eu queria dar. Um abraço a todos, sucesso sempre e tchau, tchau.